Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso GE gratuito. A gente está falando sobre este livro, né? Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos. E vamos continuar o capítulo 5 falando sobre transtorno de ansiedade generalizada. Quem escreveu esse capítulo, só recapitulando, Elizabeth e Susan, tá? Na aula passada, semana passada, eu dei uma breve introdução aqui falando do diagnóstico, né? Do diferencial aí, tudo que o livro traz. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de tratamento que o próprio livro também nos apresenta, tá bom? Então, entrando aqui em protocolos de tratamento. Como a gente já sabe, esse capítulo ele vem trazer para a gente falando sobre a terapia baseada em aceitação, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse capítulo desse mês, né? A gente vai ficar aí com 4 aulas falando desse capítulo. Então, a gente vai falar sobre a terapia comportamental baseada em aceitação. Como a gente sabe, ela faz parte da TCC, tá? E o livro ele vem apresentando aí várias pesquisas, é um livro todo baseado em evidências, então ele vem nos apresentando várias pesquisas aí com estudos randomizados, estudos controlados, então a gente vê aí que realmente tem muito conteúdo, muita informação, muito conhecimento. Dentro das referências bibliográficas no final de cada capítulo, né? Cada capítulo aí vem 2, 3 autores diferentes. O organizador é o David Barlow. E no final de cada capítulo, eles vêm nos apresentando todas as referências que o capítulo está usando, né? Naquele capítulo foi utilizado. Então, quem tem interesse em aprofundar um pouquinho nas perguntas, falo novamente, né? Leiam aí as referências bibliográficas, porque fica fácil de achar todas as referências de todos os estudos randomizados que eles estão apresentando, tá bom? E aí, como a gente já sabe, repetindo, o livro Manual dos Transtornos Psicológicos vem trazer aí o que há de mais recente em psicologia baseada em evidência. E como também acredito que a maioria já sabe, quando a gente fala de terapias cognitivos comportamentais, são as mais eficientes comparadas aí a outros tipos de terapias, tá bom? Então, TCC, seja a TCC clássica, ou seja a dialética, ou seja de aceitação, ou seja outros, terapia cognitivo-comportamental tem aí uma evidência muito maior comparado a qualquer outro tipo de terapia. Porém, quando a gente está falando de transtorno de ansiedade generalizada, a gente percebe que é um dos transtornos de ansiedade com menos sucesso no tratamento. Tá? Cerca de 65%, então, de 100% de pacientes que nós vamos atender, 65% deles realmente vão cumprir aí os critérios para receber a alta. 35% aí, eles não conseguem se recuperar. Tá? E desses 65%, cerca de 46 a 57% dos pacientes, após um ano, realmente considerados aí como recuperados, tá? Então, a gente vê que é um tratamento que precisa de uma constante verificação. A pessoa ela vai viver em uma luta constante para controlar o transtorno de ansiedade generalizada. Ela vai ficar dependente do resto da vida de remédio? Não, não é isso que significa. Ela vai ficar dependente o resto da vida de terapia? Não, não é isso que significa, tá? Um dos pressupostos básicos da TCC aí é que a gente visa a psicoeducação, fazer o nosso cliente o seu próprio terapeuta. Por quê? Como a gente já sabe que dentro dos transtornos de ansiedade generalizada há muito essa oscilação no humor e é uma dificuldade muito grande de controlar isso, a gente psicoeduca o nosso cliente, a gente vai ensinar para que na hora que vier uma crise, um ataque de pânico, ele consiga aí já utilizar as ferramentas adequadas para isso, tá bom? Então, a gente, para ter um resultado mais eficiente dentro do tratamento, a gente precisaria compreender então o seguinte, né? O que é o transtorno de ansiedade generalizada? Né? O que está mantendo ele aí? Quais são os fatores causais e de manutenção? O que causa a pessoa ter esse diagnóstico e o que mantém esse diagnóstico? É genético? É comportamental? É ambiental? A gente sabe que as causas, os fatores, são vários, então não tem como eu saber exatamente. Então, tem aí várias pesquisas que estão buscando entender, buscando identificar de uma maneira muito melhor e mais eficiente. Mas para o meu resultado realmente ter eficiência, eu preciso estar buscando aí
qual é a causa e o que está mantendo. Uma boa conceitualização cognitiva vai nos ajudar a obter uma maior chance de sucesso no tratamento, tá bom? Quanto melhor eu conceitualizar, quanto melhor eu conseguir definir fatores causais e de manutenção, melhor o meu resultado com esse cliente. Lembrando que um dos princípios básicos vai ser sempre psicoeducação. Então, eu vou psicoeducar o meu cliente para que, ao vier um ataque de pânico, ao vier, como ele vai dizer pra gente, uma crise de ansiedade, né? Quando vier aquela crise, quando ele vier aquilo que ele não sabe nomear, ele vai conseguir aplicar as ferramentas que a gente vai trabalhar dentro do processo terapêutico. Outra coisa é, a gente vai ver que tem vários estudos, vários ensaios randomizados, controlados, que vão indicar que tratar aspectos interpessoais e voltado à emoção e à intolerância à certeza tem efeitos comparáveis com a TCC. Então, algumas terapias vão tratar somente alguns aspectos interpessoais. Outros vão trabalhar somente fazendo a regulação de humor. Mas a gente sabe que dentro da TCC a gente vai trabalhar cognições e comportamentos. Até na terapia terapia comportamental baseada em aceitação, a aceitação a gente vai trabalhar de certa forma a questão das cognições e o comportamento também. Então, é uma terapia cognitivo-comportamental aí. Tem estudo que vai comparar o tratamento utilizando metacognição, em outro estudo vai comparar com a terapia de regulação da emoção, como eu falei, alguns vão utilizar só a regulação da emoção. Vai ter aí vários estudos falando, né, tentando trazer aqui pra gente que alguns, quando a gente fala de controle de emoção, por exemplo, os pacientes eles vão ter uma melhora significativa aí comparado com aqueles que estão na lista de espera, né? Então a gente sabe que eu preciso trabalhar o comportamento do meu cliente, mas também eu preciso trabalhar na regulação das emoções do meu cliente. E aí, quando eu consigo trabalhar a regulação emocional, eu vou ter aí, ver que meus clientes vão melhorar de maneira significativa, tá? Vai melhorar em relação à ansiedade, na depressão, qualidade de vida e também em medições feitas tanto por um avaliador quanto em autoavaliado. Então, tanto ele aplicando nele mesmo, quanto em nós, né, terapeutas, avaliando aí os nossos clientes. E aí a gente vai falar da terapia, que a gente vai trabalhar aqui. Terapia comportamental baseada na aceitação. Então, visto aí vários estudos dentro da TCC, vários estudos que foram feitos aí, o autor, né, os autores, 3 autores desse capítulo, chegou à conclusão, então, para desenvolver a terapia comportamental baseada em aceitação, que é voltada explicitamente à reatividade ou desconforto em relação às experiências internas, né? Aquilo que está acontecendo de fisiológico dentro dele, e a evitação de experiências e comportamentos. Como eu disse, aceitar o que está acontecendo dentro de mim, minhas cognições, meus pensamentos, minhas emoções, e ao mesmo tempo a gente percebe que há a evitação de experiências e comportamentos. Então a gente começa a, de certa forma, a expor. Mas não é que eu vou expor, não é uma terapia de exposição, não é nada disso. Mas eu começo a parar de evitar aquilo que me gera desconforto. Até interessante que quando a gente fala de transtorno de ansiedade generalizado, se fala pouco da evitação de lugares, né? Acredita-se que somente transtorno de ansiedade social ou agorafobia ou outro tipo de transtorno de ansiedade que a pessoa evita lugares. Mas também, dentro do transtorno de ansiedade generalizada, os clientes eles vão evitar vários lugares para evitar o sentimento aí, evitar tudo aquilo que está acontecendo. Porque eles não estão evitando o lugar em si, mas eles estão evitando a preocupação e o medo que acontece dentro deles, tá bom? Então, nenhum esforço para melhor tratar o transtorno de ansiedade. Tá. Então, visto aqui, né, eles chegaram à conclusão que a terapia baseada em comportamento, em aceitação, ela traz resultados excelentes, porque eu preciso trabalhar tanto a minha aceitação quanto o meu comportamento. E a gente vai perceber também que essa terapia, ela incorpora vários métodos para promover a aceitação e experiência. Então eu vou falar aqui, né, eu até coloquei aqui no slide para vocês, porque é uma junção de várias terapias. Então vocês vão ver aqui que quando a gente está falando da terapia comportamental baseada em aceitação,
TCBA, vai incorporar outras terapias cognitivas comportamentais, tá? Então a gente vai trabalhar, por exemplo, terapia de aceitação e compromisso, a terapia dialética, terapia cognitiva baseada em mindfulness. Então, várias terapias aqui estão sendo como base para a criação da terapia comportamental baseada em aceitação, tá? São tanto tipo de terapias comportamentais que a gente acaba que confunde um pouquinho. Essa terapia comportamental baseada em aceitação, tá? Então, vários estudos controlados, randomizados, foram feitos para avaliar os resultados da terapia comportamental baseada em aceitação. E não é um estudo, 2 estudos, 3 estudos. Foram vários estudos, tá? Foram várias experiências aí que realmente essas pesquisas foram controladas, tá? Vários estudos controlados e randomizados. Então, eles não pegaram simplesmente, eu criei essa abordagem, tirei da minha cabeça e vou aplicar para ver se funciona aí e pronto, vida que segue. Não, eles fizeram vários estudos controlados para verificar, para comparar os resultados, para depois falar e apresentar para o mundo, né? Para nossa comunidade terapêutica aí, comunidade de psicoterapeutas, para falar, olha, isso realmente funciona. Então, eles chegaram a excelentes resultados aí. E tem várias evidências, como eu disse, David Barlow, ao organizar esse livro, o Manual Clínico, ele teve essa preocupação de trazer aquilo que há de mais evidência. Então, ele chegou que há evidências de que essa terapia, esse modelo terapêutico, funciona por meio do que eles propõem para trabalhar. Então, mudanças efetivadas, sessão a sessão, na aceitação de experiências internas, tá? Então, aceitar aquilo que está acontecendo dentro de mim e engajamento também nas atividades significativas predizem resultados para além da mudança e preocupação. Então, eu preciso modificar dentro de mim e, ao mesmo tempo, enfrentar, de certa forma, o medo aí, tá? Conclui-se também que reduções na evitação. Então, quanto mais eu paro de evitar, então eu preciso parar de evitar, porque dentro do transtorno de ansiedade generalizada, eu começo a evitar certos tipos de comportamento. Então, eu preciso parar de evitar isso, tá? Então, reduzir essa evitação eram preditores de resultado nos sintomas e qualidade de vida. Então, é melhor, quanto mais eu enfrento, né, eu parto para a ação contra aquilo que está me gerando ansiedade, quanto mais eu enfrento o meu medo, melhor os resultados, né, mais o sintoma vai diminuir e melhor vai ser a minha qualidade de vida. E aí percebeu também que os participantes de todas essas pesquisas, de todos esses estudos, eles tiveram reduções significativas em problemas interpessoais durante o tratamento. Além do tratamento aí, foram utilizadas técnicas de mindfulness e relaxamento aplicado para melhorar aí os resultados obtidos, tá? Então, não foi feito nada de qualquer maneira, nada assim sem pensar. Tudo foi feito de maneira bem estruturada para trazer resultado para os clientes. E só lembrando, gente, nós estamos aqui no capítulo 5. Essa é a segunda aula, então para pedir certificado precisa da aula passada, precisa da palavra-chave que eu vou falar aqui e vai precisar das palavras-chave que eu vou falar em todas as aulas. Somente na supervisão clínica não vai ter palavra-chave, tá? Supervisão clínica eu não vou passar palavra-chave, porque eu não vou disponibilizar a gravação dela na internet. Então, supervisão clínica não terá palavra-chave, mas todas as aulas vão ficar aqui disponível no YouTube, palavra-chave aí no final do livro, são 19 capítulos, no final do livro eu vou mandar o link lá no nosso grupo para vocês preencherem, tá? Palavra-chave aqui, tratamento. Anotem essa palavra, tratamento, porque eu não vou repetir ela novamente. E aí, quando nós falamos aqui de protocolos, né? Então, a gente entra dentro do protocolo de tratamento. O protocolo proposto aqui, que é a terapia comportamental baseada em aceitação. Como eu disse, são várias terapias, então acaba que embola um pouquinho. Esse protocolo postula que os indivíduos com transtorno de ansiedade generalizada desenvolvem hábito da preocupação, antecipando repetidamente perigos e ameaças potenciais. Tais atos são reforçados por meio da repetição e reforço de consequência. Então, eu
começo a reforçar. Eu tenho medo, então eu começo a repetir esse comportamento. Tais atos, nesses atos que a pessoa apresenta, são reforçados por meio da repetição e reforço de consequências. Esse processo de preocupação é reforçado de maneira negativa, tanto pela não ocorrência dos desfechos temidos, quanto pela redução da ativação fisiológica, e é uma consequência positiva da preocupação. Então, o que acontece? Ele tem a ansiedade, e aí ele começa a ter as reações internas e as reações internas. Aí ele evita. Só que a ansiedade, ela tem um prazo, tá? Ela tem um pico de funcionamento. Então ela vem no pico e ela para. É normal, faz parte do curso da ansiedade. Então a crise ela não dura para a vida inteira. O ataque de pânico ele não dura o dia todo. Acontece em pico. Tá? Geralmente esse pico dura em 5 minutos, 10 minutos quando é muito, não passa disso. Aí o que a pessoa faz? Ela tem ela tem um pico ali da ansiedade, ela tem um ataque de pânico ou a crise de ansiedade, que muitas das vezes eles vão vir falar aqui como crise de ansiedade. Ela tem esse pico, ela evita a situação. Normalmente, fisiologicamente falando, esse pico abaixa. Ela atribui que a melhora aconteceu porque eu evitei a situação e isso é uma consequência positiva. Ok, me preocupei, evitei, tive alívio. Então, próxima vez, o que eu vou fazer novamente? Vou me preocupar e vou evitar a situação que vai passar e eu vou estar seguro, tá? A gente sabe que não é isso que acontece, mas geralmente é isso que vai passar ali dentro da pessoa. Então, indivíduos com ansiedade generalizada, eles começam a associar os estados emocionais negativos e intensos. Negativo eu coloco, né? Medo, ansiedade, outras respostas emocionais. O ter o medo não é negativo. Eu até deixo aqui como indicação o filme Divertidamente, que ensina a importância da gente ter a tristeza, de ter a raiva, de ter o nojo. É muito interessante o filme Divertidamente, que nos ensina a importância das emoções que são consideradas negativas. Mas não são negativas, né? Mas quando essas emoções, então, estão intensas, automaticamente eles começam a associar isso com as características pessoais. Então, eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa ansiosa, como se fosse uma característica pessoal dele, tá? Durante o atendimento com indivíduos, né, durante o nosso atendimento com esses indivíduos, a gente vai ver que é comum ter 3 tipos de comportamento aí que eles vão aprendendo ao longo, eles vão desenvolvendo ao longo do transtorno, que é a reação a experiências internas de desconforto, críticas e julgamento. E isso aí, gente, a gente vai perceber que é a questão da sensibilidade à ansiedade. Eu até falei no capítulo 1, que é que até no capítulo 1 a gente falou sobre a exposição interoceptiva, né? A falta de ar, a hiperventilação. Então a pessoa ela começa a perceber esses sintomas com uma sensibilidade muito grande. Então aquela falta de ar para essa pessoa, ela consegue perceber muito antes de acontecer. Então a reação aí de desconforto, de crítica e julgamento é muito grande nessas pessoas. Outra coisa é tentativa rígida de evitar o desconforto interno. Então, eles passam a evitar situações. Tá? Eles começam a desviar. Comecei a ficar ansioso. Por exemplo, tô mexendo no celular e eu começo a ficar ansioso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a tentar desviar meu foco disso que está me causando ansiedade. Eu não sei o porquê que eu estou ansioso, mas essa situação me deixou ansiosa. Então, eu começo a tentar mudar de maneira rígida, querendo, não, eu tenho que focar em outra coisa, eu tenho que focar em outra coisa, eu tenho que fazer outra coisa para desviar meu foco. Só que esses esforços rígidos e repetitivos, em vez dele me ajudar a me acalmar, não me acalma. Ao contrário, acaba piorando e aumentando tanto o pensamento, sentimento ou as sensações desconfortáveis. E aí, o terceiro comportamento que é comum a gente vê aí dentro dessas pessoas é engajamento limitado em ações pessoalmente significativas. Então, eles começam a evitar certos comportamentos. Quando a gente fala de ansiedade generalizada, como eu disse antes, raramente eles vão falar que pessoas com ansiedade generalizada evitam certas situações.
E, na verdade, as pessoas também evitam, porque eles estão tão preocupados com o comportamento, preocupados com o que vão falar, ou como vão se comportar, que eles acabam procrastinando, adiando a tomada de decisão, começam a buscar afirmações para ter certeza daquilo vai dar certo ou não. E também eles acabam evitando certas situações porque, eu não sei se vai dar certo, então eu prefiro. É aquela questão, o não eu já tenho, então vou correr atrás do sim? Não, pra que eu vou correr atrás de sim? Eu já sei que eu tenho não, então eu prefiro ficar com o não que me é certo, tá? Então, vai sempre ver aí num viés negativo, tá? E aí, gente, a gente semana que vem, né, o próximo tópico, nós vamos falar sobre o estudo de caso que o livro apresenta. Então, na quinta-feira que vem, vamos estar estudando, entrando aí no plano de ação que o capítulo vai nos apresentar, que o capítulo vem falando sobre a terapia baseada em aceitação, terapia comportamental baseada em aceitação, tá? E se ficar dúvida, gente, vocês deixam nos comentários, manda lá no nosso grupo, o link do grupo do WhatsApp, eu acho que tá só o link do grupo fechado aqui embaixo, o grupo do Telegram também tá aqui, manda pra mim lá no meu privado as perguntas, lá no link, no grupo também eu vou deixar o link, já tá na descrição do grupo, o link para preencher quem quiser participar da supervisão, tá? Então, semana que vem, nós vamos falar do estudo de caso que o livro nos apresenta. Na outra semana, nós vamos fazer uma supervisão, aí não vai ter vídeo aqui no YouTube, na outra quinta-feira, daqui 15 dias não vai ter vídeo no YouTube, porque a aula vai ser no Google Meet, exclusiva lá no Google Meet, tá bom, gente? Então, é isso, obrigado, né, por quem assistiu até aqui. Se ficar dúvida, deixa no comentário, anotem a palavra-chave. Gente, dá um joinha e dá uma curtida para o YouTube entender que o conteúdo aqui é significante, é importante. E para eu saber também que vocês estão gostando, tá? Inscreve no canal e até semana que vem.